Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada modalidade, cada prova dentro da modalidade do triatlo, certo? A gente tem as provas de super sprint, que seria a estreia dessa modalidade agora nos Jogos de 2020, mas ficou para 2021. Então, é uma prova super rápida, onde ela vai acontecer em 20 minutos. Então, olha só, aqui a via que esse atleta vai utilizar é totalmente a via glicolítica, né? Então, eu preciso abastecer esse meu atleta de glicose, de carboidrato, aumentar muito os estoques de glicogênio dele, né? Tanto o estoque de glicogênio muscular, quanto o estoque de glicogênio hepático. Então, é extremamente importante. Uma prova de sprint é uma prova onde o atleta vai nadar 750 metros, depois ele vai pedalar 20 quilômetros e depois ele vai correr 5 quilômetros. Isso dá uma média de 1 hora. Então, ainda não é considerada uma prova de endurance, é uma prova super rápida. Mas olha só, normalmente o atleta que ele vai fazer uma prova de meio Ironman, uma prova de olímpico, que é a próxima distância que eu vou falar, uma prova de maratona, de Ironman, da distância full, ele vai passar por essas provas mais curtas, né? Então, é importante você conhecer e suplementar e alimentar esse atleta para a prova mais curta, porque depois, quando vier as outras provas, você sabe como também ele se comporta nessa intensidade de treinamento, intensidade de prova. O olímpico, depois vem a distância olímpica, que é 1.500 metros que o atleta vai nadar, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. Então, aqui já é uma prova com uma média de 2 horas de duração, aonde já é considerado uma prova de endurance. Aqui a gente já começa a dar um substrato a mais de carboidrato, principalmente intratreino. Até as provas de sprint, dependendo do atleta, se ele for ficar nessa intensidade de 1 hora, talvez ele nem precise comer durante o treino, né, suplementar, dependendo da intensidade, lógico. Mas se ele vai fazer uma intensidade muito alta, seria interessante ele estar consumindo pelo menos ali nos 30 minutos uma fonte de carboidrato, para que esse estoque de glicogênio dele não baixe muito, e ele chegue no final da prova ainda tendo uma boa resposta do glicogênio muscular. Já a prova de olímpico, que é uma prova de média de 2 horas, aí sim a alimentação é fundamental, que a gente tenha um planejamento nutricional dentro de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, depende da sua estratégia e do que você testou nesse atleta antes, e como esse atleta se comportou. Depois tem as provas ITU, o long distance, que a gente chama de long distance mesmo, que é 3 quilômetros de natação, 80 quilômetros de bike, e 20 quilômetros de corrida. Essa é uma prova longa, em média 4 horas e 20, é uma prova intensa, normalmente é uma prova intensa, principalmente para quem vai buscar categoria, quem vai buscar alto rendimento, acaba sendo uma prova intensa mesmo que seja de longa duração. Então aqui também é extremamente importante esse aporte energético durante toda essa parte, durante a prova toda, né, para que o atleta consiga ter esse substrato energético disponível durante todo o percurso. Depois vem as provas de half distance, que é o 70.3. Normalmente o atleta chega te dizendo que vai fazer um 70.3. 70.3 é um nome de uma prova de uma determinada marca, mas ele é half distância porque é a metade da distância do full. Aí a gente tem 1.900 metros de natação, com 90 quilômetros de corrida e 90 quilômetros de bike e 21 quilômetros de corrida. É uma das provas que eu acredito que seja mais tradicionais hoje. Normalmente o paciente chega no consultório já tendo essa prova em mente, mesmo que ele passe pelas provas curtas. E até quando o paciente pergunta, muitas vezes ele pergunta a opinião da gente, do profissional que trabalha com isso, o que é a nossa opinião sobre ele fazer uma prova nessa distância a curto prazo, 3 meses, 4 meses. E a gente deve sim orientar o paciente, claro que isso quem vai orientá-lo também é o profissional, educador físico, treinador que está com ele nesse processo, mas também cabe a nós mostrar a ele o que
repercute isso no metabolismo, né? Principalmente na questão nutricional. O que a gente precisa fazer, o quanto que a gente precisa adaptar. E isso é muito importante que o atleta tenha ciência, né? Muitas vezes ele não sabe de tudo que precisa, tudo que envolve, né, uma distância longa dessa. Então é preciso que a gente tenha conhecimento para que a gente consiga passar esse conhecimento para ele também. Essas provas de half distance de 70.3, normalmente ela é feita em uma média de 5 horas, mas a gente vai ter aí os atletas profissionais fazendo bem abaixo disso e atletas amadores fazendo bem acima disso. E depois a gente tem as distâncias full distance, que é a distância de Ironman. 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de bike e 42 quilômetros, 195 metros de corrida, que aí entra a maratona. Essa é uma das provas mais difíceis, lógico, tirando o Ultraman, mas é uma prova que está em evidência, é uma prova que todo atleta que vem para o triatlon, ele acaba já almejando essa prova. Bom para ele e bom para a gente quando essa prova for planejada para mais de um ano, né? Pelo menos um ano esse atleta tem que ter de planejamento. E aí, cabe a nós pegar esse macrociclo com o treinador e entender de cada meso e microciclo dentro desse macro. Que daí a gente vai conseguir direcionar como precisa ser. O suplemento, você vai tomar suplementos que a gente sabe que precisa priorizar, vai usar uma creatina. Então, a gente vai periodizar essa creatina conforme o meso, microciclo e macrociclo dele, para que ele chegue na prova na melhor forma. E muitas vezes esse atleta ele faz várias outras provas no decorrer dessa prova-alvo, como a gente chama de prova-teste, de prova-treino, enfim, o nome que queira se dar. Mas o importante é que se passe por essas avaliações e esses testes realmente durante esse percurso, esse período do macrociclo, e principalmente para fazer testes com a nutrição. E aí é difícil da gente negociar isso com o atleta, porque ele quer ir para essa prova e ele quer dar o seu melhor, ele não entende muito bem e não aceita que é uma prova para a gente testar para a prova, para o objetivo mesmo. Porque é diferente que a gente suplemente, use uma alimentação nos treinos e na prova. Na prova a gente tem N fatores ali que são envolvidos nesse processo, né? Então tem a questão de ansiedade, de estresse, tudo isso envolve muita coisa e que pode sim mudar essa aceitação, até mesmo de um carboidrato ou de uma alimentação do atleta. Então, assim, deixar ele bem seguro da alimentação que está sendo feita, a planejada, da suplementação que está sendo planejada, é fundamental. Depois, então, as provas de Ultraman, que são as provas de 10 quilômetros de natação, 421 quilômetros de bike e 84 quilômetros de corrida. Então, é o dobro do Ironman, né, da prova de full distância. Essa prova é realizada em 3 dias, normalmente o atleta nada e pedala num dia, em torno de 200 quilômetros mais ou menos num dia, e no outro dia ele faz ao restante da bike e no terceiro dia a corrida. É uma prova bem intensa, sim, é uma prova bem longa, uma prova com desgaste gigante, né, metabólico gigante, e aí a gente tem que considerar várias estratégias nutricionais. Porque, pensa, esse atleta fez a prova o primeiro dia, isso gerou um estresse metabólico gigante, ele vai dormir, vai descansar, né? E ele precisa, no outro dia, voltar a treinar. Então, entrar com uma carga de antioxidantes, de uma suplementação, de alimentação, nesse intervalo é fundamental. Então, você entender o que você vai dar nesse intervalo de uma prova, de um dia para o outro, para recuperar esse atleta, para que ele consiga voltar para a prova, imprimindo mesmo a qualidade de intensidade que ele estava proposto a fazer e o que ele vinha fazendo, é fundamental. Isso você vai treinando ao longo de todo esse ciclo de treinamento, né?